pessoal, tudo bem? Eu sou a Daniele Ferreira, sou fundadora e diretora executiva da Flor da Pele, Rede de Relações Institucionais e de Saúde Mental, e também sou idealizadora do Laboratório C, Subjetividade, Educação e Representatividade. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre a importância da efetivação da Lei 10.639. Antes da gente falar da lei, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. O que vocês sabiam? O que vocês aprenderam? Como que era falado para vocês a história do continente africano? Isso no ensino fundamental, no ensino médio. O que era passado? Como que era passado a história do continente africano? E também, o que vocês aprenderam, o que vocês absorveram, tanto no ensino fundamental como no ensino médio, sobre a importância afro-brasileira para a cultura brasileira? O que a gente sabe sobre a população negra no Brasil? Bom, vou dar a minha resposta aqui a essa pergunta. Eu sou de 93, então eu estive no ensino fundamental aí nos anos 2000, me formei no ensino médio em 2010, e a lembrança que eu tenho era que, primeiro, que eu fui descobrir que a África era um continente com sua diversidade, um continente com uma cultura, com uma história milenar, há pouquíssimo tempo, né? Porque quando a gente fala de África, a gente fala de África como se fosse um país, e como se fosse um país que só tivesse pobreza e animais selvagens. Então, assim, a África tem leão e tem fome. Então, foi depois de muito tempo que a gente vai descobrir aí toda uma riqueza cultural, toda uma história de milênios e com uma grandiosidade, né, imensa. E a sensação que eu tinha quando eu tinha essas aulas era de um constrangimento muito grande, porque quando se falava da população negra no Brasil, era sempre como aquele objeto da escravidão, aquele montante de violação e de violência. As apostilas, os livros didáticos mostravam lá a população negra sendo chicoteada, e pacífico aquela situação. Então, para as pessoas negras tinha um constrangimento muito grande, para as pessoas brancas tinha uma certa dó misturado com uma indagação: nossa, mas por que eles não fizeram nada? Por que eles não reagiam? Então a gente ouviu e recebeu essa história por muito tempo. E isso vai gerando representações sociais, né? É importante a gente frisar aqui que a escola é o segundo meio onde o sujeito, a pessoa, tem acesso, assim, a segunda relação social, sendo a primeira família. Então ela chega nesse espaço que ela vai aprendendo e conhecendo e tendo ali uma opinião sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre as coisas. Então a escola, ela tem uma responsabilidade política de formar sujeitos críticos, né? Então o que vai ser dito ali tem uma importância muito grande para a formação desses sujeitos e para o inconsciente coletivo, representações sociais e tudo mais. Então, a partir do momento que a história, tanto africana, tanto da população negra no Brasil, é contada a partir desse viés colonizador, a partir dessa perspectiva que estabelece desde já uma relação de poder, a gente vai percebendo que há uma problemática muito grande e uma manifestação institucional do que nós chamamos de racismo estrutural. Então, a Lei 10.639, ela vem para reivindicar esse currículo oficial e essa educação básica. Que educação é essa que reproduz um estereótipo, que reproduz uma relação de poder e que exclui histórias e vozes nos seus livros didáticos?
Então, que educação é essa? E isso é muito importante a gente se questionar, que educação é essa? Que educação é essa? Que psicologia é essa? Que fazer é esse? Na nossa prática, para a gente entender que sim, a educação é o futuro do Brasil, desde que seja uma educação antirracista. Se for uma educação que continua reproduzindo racismo, tem mais passado do que futuro. Então, é importante também a gente fazer esses questionamentos. E a partir de 1990, o movimento negro começa a denunciar esse currículo, a questionar e a reivindicar uma transformação e uma ruptura com esse currículo antigo e colonizado. E em 2003, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva sanciona a Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino afro e afro-brasileiro na educação básica, entendendo que é na educação básica que a criança vai entendendo e compreendendo o mundo, e ali, por ser a educação básica, por ser obrigatório, é um espaço onde a gente consegue trabalhar e alcançar mais pessoas. Então, a importância da Lei 10.639 e tem um marco histórico importantíssimo. Desde 2008, a lei foi mudada para 11.645, porque soma-se o estudo africano e afro-brasileiro também o estudo dos povos indígenas. E quando a gente fala sobre esse estudo, mais uma vez, para romper com essa ideia colonial. E é muito importante a gente retomar um pouquinho, retornar a Fanon, porque Fanon, ele explica algo muito interessante no livro Pele Negra, Máscaras Brancas. Fanon, ele vai dizer que o ser humano se constitui na linguagem, e é na linguagem que ele se forma como um sujeito integrante de uma civilização e de uma cultura. Então, e ele vai explicando que o colonialismo ele é justamente isso. Ele gera um esvaziamento e um apagamento de uma história e supervaloriza uma outra, gerando ali, então, uma relação de poder. Que é exatamente isso que acontecia. Tanto é que nós sabemos muito mais sobre mitologia grega do que, por exemplo, sobre a história dos orixás. Nós sabemos muito mais sobre o que aconteceu na Europa do que no continente africano. Nós sabemos muito mais sobre a cultura e o que nós temos hoje que é influência de uma cultura europeia do que dos povos negros. E isso é justamente esse processo de colonialismo onde gera essa relação de poder. E a Lei 10.639, ela vem justamente para tentar corrigir e para a gente superar essa ideia de que há culturas, há uma hierarquia cultural. Fanon, ele vai dizer algo também que eu acho muito importante, que falar é existir absolutamente para o outro. Então, a partir do momento em que eu deixo de contar uma história, a partir do momento em que eu tiro desse currículo a história de um povo, eu estou também tirando a sua humanidade. Eu estou também tirando as possibilidades e possibilidades do aluno negro, do aluno indígena de se reconhecer ali naquela história. Então, a Lei 10.639, ela é um marco político e ela faz com que a gente avance num processo democrático, justamente porque a partir do momento em que eu conheço a minha história, eu consigo escrever um futuro. Então, é muito importante no meio da consciência negra, e não só no meio da consciência negra, mas que seja uma luta contínua e constante, lembrar da importância da efetivação, porque nós temos aí um marco jurídico histórico que começa em 2003, mas nós precisamos também que seja um marco efetivo. Então, a gente precisa construir uma escola antirracista. E como que a gente faz isso? A gente faz isso a partir
de formação continuada. A gente faz isso a partir de produção de materiais didáticos, paradidáticos e literários, a partir de uma diversidade literária que possibilite para esse aluno se reconhecer, no lúdico ele se veja, ele consiga ter um contato maior com a sua história, com a sua ancestralidade, consiga enxergar beleza nos seus traços, e também para que a gente, enquanto povo, reconstrua as nossas representações sociais, para que pessoas negras, a população negra, não esteja ligado ainda ao que é negativo, ao que é ruim, ao que é perigoso. Então a gente tem que começar a fazer esse exercício na infância. A gente tem que começar a fazer esse exercício na educação básica, para que esse aluno, essa criança, esse aluno se torne um cidadão crítico e consciente. Isso é tanto para alunos negros como para alunos brancos. A luta antirracista, ela é de todas, ela tem que ser construída por todos. Então, a Lei 10.639, ela é um ato político necessário, importantíssimo, e ela precisa de mim, de você, de todos nós, para que a gente pense juntos em possibilidades para continuarmos avançando efetivamente. Então é isso, pessoal, muito obrigada. Eu venho trabalhando desde 2015 com a Lei 10.639, sua efetivação. Eu comecei com projetos de extensão, então gostaria de concluir a minha fala dizendo da importância de grupos como o PET, porque a pesquisa e o projeto de extensão e a prática é completamente importante e necessário na nossa formação, não apenas como futuros profissionais, mas também como cidadãos cientes e conscientes da realidade que nós vivemos. Muito obrigada, espero que esse vídeo contribua para a formação de vocês. Até mais!